Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e essa é a nossa terceira aula do curso de Cuidador. Então, assim, nessa terceira aula eu vou falar para vocês um pouquinho sobre alguns aspectos do envelhecimento. Começando, né, sobre a questão de que hoje, nos dias de hoje, o perfil da população vai ser né, cada vez mais envelhecido. Ou seja, o mundo terá 2 bilhões de idosos até 2050. Isso é segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, assim, o mundo está envelhecendo. Mas por que será que o mundo está envelhecendo? Quando a gente pensa no envelhecimento mundial, é importante a gente ficar atenta com algumas questões, como, por exemplo, o avanço da medicina. Então, antigamente, as pessoas não tinham nenhuma expectativa de controlar doenças como diabetes e hipertensão, por exemplo, que acabavam sendo letais, né? É, doenças como, né, também mais graves, que acabam sendo ocasionadas por aumento de pressão, por exemplo, um AVC. Então, antigamente, ninguém tinha essa expectativa de sobreviver a um AVC, a uma hipertensão arterial, até mesmo apendicite, né? Então, quando tinha um apendicite, a pessoa era levada, às vezes não conseguia chegar para uma cirurgia de emergência, não tinha nem transporte em algumas épocas, então a expectativa de vida era muito baixa. E hoje em dia, né, graças ao avanço da medicina, da cirurgia, da neurologia, da farmácia, da indústria farmacêutica, porque os remédios, as vacinas estão cada vez mais evoluídos a ponto de prevenir várias doenças, cada vez mais doenças, né? E, enfim, com todo esse avanço da medicina, da indústria farmacêutica, enfim, dos diagnósticos, faz com que as pessoas vivam cada vez mais. Uma coisa que eu tenho questionado bastante aos alunos é o seguinte: como que vocês se imaginam quando vocês chegarem aos 100 anos? Nunca pensaram nessa possibilidade? Pois então, essa possibilidade ela está cada vez mais próxima da nossa realidade por causa do avanço da medicina, né? E também, como eu falei, dos medicamentos e tratamento para as inúmeras doenças. Existem países, geralmente países mais desenvolvidos, em que as pessoas já pensam nisso antes de envelhecer. Né? Países europeus, principalmente, em que as pessoas já estão envelhecidas, já envelheceram. A maioria da população já é formada por idosos, muito mais idosos do que jovens. Tem a questão de que as pessoas podem viver e chegar até os 100 anos, então hoje em dia é importante a gente já pensar nisso, né? Porque chegar aos 100 anos já está dentro das possibilidades do avanço da medicina e da indústria farmacêutica. E pensando nisso, muitos idosos em países da Europa, por exemplo, eles já fazem todo um plano de vida para quando chegar na velhice, eles terem os centros de idosos, eles poderem ter um lugar, um financiado, né, no centro de idosos, o lar de idosos, né, como a gente chama aqui no Brasil. No Brasil, a gente ainda não tem essa visão porque é algo que está acontecendo recentemente. Então, o Brasil ele já é considerado um dos países mais idosos do mundo pela quantidade populacional, né? Mas está longe de oferecer ainda uma boa qualidade de envelhecimento para todas as condições sociais. E mesmo para pessoas que têm uma condição social boa, privilegiada, muitas vezes eles não pensam nessa questão do envelhecer. E aí acaba tendo a parte de deixar. Muitas famílias têm a crença de que não pode deixar o idoso num centro de idosos, né, numa instituição de longa permanência, porque isso é sinal de abandono. E hoje em dia a gente precisa mudar essa mentalidade, porque a tendência é que toda a população envelheça. Então, se toda a maior parte da população vai estar envelhecendo, não tem como um filho idoso cuidar do seu pai idoso. Né? Então, ambos precisarão de um centro de, para pessoas de terceira idade, certo? Então, é importante pensar sobre isso também. Com o crescimento da população idosa, então, com essa expansão da população idosa dentro da demografia, né, do mundo, cresce a necessidade de se criarem estratégias para que estes possam viver com qualidade de vida, maior autonomia, liberdade e segurança. Então, esse é um dos objetivos, né, da Organização Mundial de Saúde. Poder promover um bom envelhecimento, uma autonomia, liberdade e segurança para as pessoas acima dos 60 anos.
Então, assim, o aumento da expectativa de vida da população mundial e a diminuição das taxas de fecundidade e mortalidade trazem como consequência maior número de idosos do que de crianças e jovens. O que isso interfere em relação à nossa realidade atual? Em tudo. Porque se a gente for pensar na nossa realidade atual, são dois cenários que a gente está vivendo ao mesmo tempo. Primeiro é o envelhecimento populacional, tanto pela melhora na expectativa de vida por causa do avanço da medicina e também pela redução da quantidade de filhos. Então, muitos casais hoje em dia estão optando em não terem filhos. E muitas pessoas estão optando em não se casarem, em não terem famílias como antes. Porque antigamente tinha a questão da sobrevivência, então não era tanto a viver, não era tanto o viver, mas sim o sobreviver. Como assim? Então as pessoas tinham vários filhos, porque tinha a questão de carpir na roça, e porque não tinha uma expectativa em relação a quantos anos a gente ia viver. Então as pessoas pensavam da forma de lutar pela sobrevivência. E hoje em dia a gente não precisa mais pensar dessa maneira, da sobrevivência. A gente pode pensar no viver, ou seja, em ter a sua casa, ter a sua família, mas poder também, né, usufruir de oportunidades de lazer, né, enfim, de passar mais tempo com a família. Então, hoje em dia, a gente tem essa possibilidade de poder viver mais do que antes, né? E também, outra questão é em relação ao avanço do que a gente chama hoje de inteligência artificial, que pega a parte da robótica, então o avanço em relação à robótica, inteligência artificial, internet das coisas. Então, como tem o avanço da tecnologia, ao mesmo tempo que tem o avanço da tecnologia, ele está caminhando junto com esse envelhecimento populacional. Em relação a esses dois fatores, então, ao mesmo tempo que o mundo está envelhecendo e está tendo um aumento em relação à tecnologia, está sendo necessário cada vez mais cuidadores de idosos pelo mundo. Então, por causa dessa diferença enorme entre o número de pessoas que estão nascendo e o número de pessoas que estão chegando no envelhecimento, cresce cada vez mais o número de profissionais do cuidado, ou seja, cuidadores. Sejam cuidadores formais ou cuidadores informais. Né? Então, ao mesmo tempo que está tendo avanço na tecnologia, na robótica, inteligência artificial para facilitar as coisas, também está tendo aumento na procura de profissionais especializados em cuidar de idosos. Vou comentar com vocês um pouquinho sobre o cenário da saúde nos anos 90. Então, nos anos 90, ou seja, alguns anos atrás, tinha um aumento constante já dos custos em saúde, gestão que acabava gerando uma gestão ineficiente na assistência hospitalar. Então, a partir dos anos 90 já começou a ter um aumento de idosos em internamentos hospitalares. Por ter esse aumento de idosos em internamentos hospitalares, que surgiu então a necessidade de evoluir a assistência hospitalar para o home care, ou seja, para assistência domiciliar. Então, o que acaba sendo assistência domiciliar? A assistência domiciliar é uma continuidade da assistência hospitalar, porém, em pacientes que precisarão dessa assistência para o resto da vida. Então, para que não fique tudo, para que o hospital acabe não ficando superlotado, um espaço que não consiga concentrar a maior parte dos pacientes, então os hospitais hoje em dia, todos eles trabalham também com assistência domiciliar. É extremamente importante o hospital também ter acompanhamento da assistência domiciliar. Quando não tem acompanhamento de questões de plano de saúde, ou nem todos os hospitais que tenham esse acompanhamento, eles encaminham para empresas de assistência domiciliar. Então, existem empresas responsáveis em prestar assistência domiciliar, tá? Então, a assistência domiciliar, que é onde entra de uma forma extremamente importante o papel de vocês cuidadores, é o cenário que já começou, então, a partir dos anos 90. Então, a partir dos anos 90, já teve esse aumento, né, em relação ao número de pessoas que estão no cenário do envelhecimento, certo? Aí, por causa desse aumento, então nós hoje em dia a gente já tem então esse novo retrato
da população brasileira, que é uma expectativa média de vida que já passou dos 77 anos. Hoje em dia, a expectativa está nos 77 anos, em média, 77 anos. Lembrando que em algumas regiões, e dependendo da situação, muitas vezes financeira, e se o paciente possui ou não doenças crônicas, esse paciente pode chegar até os 100 anos, né? Muitas vezes lúcido, claro, daí vai ter necessidade de um cuidador para ajudar nas atividades do dia a dia, enfim. E muitas vezes com algumas doenças que acabam sendo comuns, né? Geralmente na terceira idade, como hipertensão, diabetes, né? Então, o idoso, mesmo com hipertensão, com diabetes, ele consegue chegar muitas vezes até os 100 anos com lucidez, com uma boa qualidade de vida. Então, aquela imagem que a gente tinha algumas gerações atrás de que idoso era aquela pessoa de cabelinho branco, fraquinha, que não conseguia mais sair de casa, que ficava só no tricô, no caso das avós, né? Que só tricotava, só bordava, não fazia mais nada, essa imagem já não faz sentido com a nossa realidade hoje em dia. Exceto quando a pessoa chega aos 90 anos, próximo aos 90. Aí ela começa a viver essa realidade do tricô, do crochê, de procurar atividades que são mais dentro de casa. Mas até os 80 anos, a gente vê que os idosos estão extremamente ativos. Então, até 80 anos ainda é considerado um idoso jovem, né? Então, a partir dos 80 anos, aí já é considerado como idoso sênior, porque aumentou muito a expectativa de vida, aumentou demais. Então, é extremamente importante a gente começar a rever conceitos do que seria o envelhecimento, né? E como prevenir doenças, como que a gente pretende chegar aos 100 anos, né? Dentro das nossas possibilidades. Então, o aumento da população brasileira, aliado à queda na taxa de mortalidade, fez com que a população absoluta do Brasil aumentasse bastante a partir de 1970. E desde então é visto também o aumento de idosos no nosso país. Lembrando que em relação ao sexo, né? Então é muito mais comum a gente observar mulheres idosas do que homens, porque aí envolve aquele conceito sobre cuidar da saúde, né? Que como o nosso país ainda tem questões culturais bem machistas, no sentido de que homem não vai no médico, porque homem, para ser homem, tem que suportar todas as dores, né? Porque médico é coisa de homem fresco, né? Então, tem muitos homens idosos, senhores idosos, que viveram nessa geração. Hoje em dia, graças a Deus, né? Então, os homens das novas gerações já estão mais conscientes. Quais são as novas gerações? Na faixa dos 20, 30, 40, 50, até alguns homens de 60 anos que tiveram já uma conscientização em relação à importância da saúde, procuram se cuidar mais, né? Mas a gente vê que, por exemplo, idosos que estão na faixa dos 80 anos, né, dos que chegaram aos 70, 80 anos, então, geralmente, homens não têm esse cuidado. Então, a velhice, o patamar da velhice, que é na faixa dos 80 aos 100 anos, tem prevalência feminina. Tem prevalência feminina. Ah, mas eu conheço, prof, um senhorzinho que é idoso. Sim, eu não estou dizendo que não existem homens idosos na faixa dos 80 aos 100 anos. O que eu me refiro é que, estatisticamente, são muito mais senhorinhas a partir de 80 a 100 anos do que senhores nos 80 e 100 anos. Então, as mulheres vivem mais, né? Então, 55% da população idosa é do gênero feminino, né? Então, as mulheres idosas participam muito mais do que os homens nas atividades extradomésticas, como cursos, viagens. Então, as mulheres ficam muito mais ativas durante o envelhecimento. Os homens não, por questões culturais. Por quê? Porque as gerações que hoje se encaixam na categoria de idosos, né, são as gerações que, quando eram jovens, foram ensinadas naquela cultura de que a função do homem é trabalhar. A função do homem é trabalhar, ser patriarca, sustentar família e filhos. Pronto. Mas um dia, essa função desse homem acaba, porque ele se aposenta. E a partir desse momento, muitos homens entram em depressão. Entram em depressão. Por quê? Porque eles não conseguem ver outro sentido para a vida
Afinal, desde criança, eles foram orientados de que esse seria o sentido da vida deles, né? Trabalhar, trabalhar para trabalhar, colocar, né, comida, dinheiro em casa e cumprir o papel de homem. Só que isso prejudica muito os homens idosos, porque uma das doenças que mais acometem os homens idosos é depressão. Os idosos em geral também têm essa tendência a ter crises, entrar em depressão, né? Mas principalmente os homens idosos, né? Porque daí envolve essa questão cultural, que eles entendem que o papel deles já acabou, então não precisa continuar a vida, né? E já a mulher não. Então a mulher ela tem essa independência por questões culturais. Hoje em dia, como eu comentei, a gente vê que não dá pra gente dizer que todo homem idoso segue esse padrão. Isso é muito bom. É muito bom ver que outros homens idosos estão pensando na sua saúde. Então, hoje em dia, a gente consegue ver homens idosos correndo, fazendo caminhada, fazendo exercício físico, indo no médico, mas é uma minoria, né, por questões culturais. Então, a gente vê que por isso que a terceira idade tem muito mais prevalência do sexo feminino do que do sexo masculino. Em relação à raça, então a predominância da população idosa da cor branca, né, por questões econômicas, infelizmente, né, e depois seguida pela raça negra. Mas a raça branca, mulheres idosas da raça branca são as que mais conseguem chegar próximo à faixa dos 90 e 100 anos. Porque daí tem a questão de fatores econômicos, aposentadoria, tudo que ela conseguiu conquistar, né? Então ela consegue ter uma situação econômica melhor, o que garante mais ainda a chegada dela, né? Até próximo aos 100 anos, por exemplo. Em relação ao estado conjugal, essas mulheres que chegam na terceira idade geralmente são idosas viúvas, a maioria delas que já chegou aos 80 anos ou está nessa faixa entre 80 e 100 anos, são mulheres idosas viúvas. E a maioria delas já tem um alto grau de escolaridade. Então é muito mais comum a gente observar mulheres brancas, idosas, que já chegaram aos 80, estão na faixa dos 80 aos 100 anos, e, além, né, disso, elas têm um grau de escolaridade elevado. Então, são mulheres que, na maioria dos casos, que chegaram a ter nível superior. Então, elas conseguiram garantir um padrão de situação financeira, né? Então, isso tudo favoreceu para que elas conseguissem chegar na terceira idade, né? Como a gente fala, sênior, que é dos 80 aos 100 anos. Considerando que, devido ao avanço da medicina e dos medicamentos, né? Então, tem essa possibilidade da gente viver até os 100 anos. Como que vocês, cuidadores, têm cuidado da saúde de vocês? Essa é uma questão que eu vou estar sempre cobrando, tá? Cobrando no sentido, insistindo para que a gente veja como é importante a gente cuidar primeiro da gente, para depois cuidar do paciente. Isso é muito, muito, muito importante. Dentre as principais causas de morte entre a população idosa, vão ter doenças cardiovasculares como hipertensão, infarto, AVC, né, angina, neoplasias, que são tipos de câncer, né, e doenças respiratórias. Então, por exemplo, agora nesse momento que a gente está, que é o inverno, então é muito comum os idosos acabarem indo a óbito, muitas vezes por doenças respiratórias, né? Porque o pulmão ele vai precisar ter um esforço respiratório, um esforço ventilatório muito maior durante o inverno. Então, os idosos eles acabam tendo complicações mais severas, né? Principalmente durante o inverno. E também as complicações respiratórias podem surgir por causa de doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Alzheimer e o Parkinson. Então, a causa que leva o paciente a óbito, tanto no Parkinson como no Alzheimer, é pneumonia, né? Que já faz parte também da, da doença, tá? Então, entra dentro das doenças respiratórias, assim como o DPOC também, que acaba sendo muito comum, enfim, e outras doenças. Durante a pandemia tiveram vários casos, né, de idosos principalmente, que acabaram falecendo pelo Covid, enfim. Então, a insuficiência respiratória e assim
as demais doenças do sistema respiratório. Certo? Então, assim, essa foi a nossa aula de hoje, falar um pouquinho sobre envelhecimento. E na próxima aula, a gente já vai entrar no próximo conteúdo, que é sobre as patologias da terceira idade.